Boa noite, boa noite, boa noite para quem está ao vivo e a cores aqui nesse 6 de agosto, capítulo 12, Antimoribundos. Muito bem, 6 de agosto para mim é uma data muito querida porque meu avô Biagio Falcone, que veio da Itália, pai do meu pai, né? Família Ron Calderasci, ei, coisa boa, nasceu neste dia. Se estivesse encarnado, estaria hoje com 140 anos. Não, 141 anos. 141 anos. Onde estiver no mundo espiritual, ou se já reencarnou, receba o nosso abraço e o nosso carinho. Culto aos antepassados. A lição de hoje é: faça diariamente, livro Minutos de Sabedoria. Faça diariamente, ao despertar, afirmações positivas de alegria e de vitória, procurando construir em torno de si um ambiente de serenidade e de harmonia. Aprenda a sorrir de coração para todos, parentes, amigos, conhecidos, de tal forma que baste a tua presença para que a alegria penetre no coração das criaturas que lhe chegam perto. E verifique a felicidade que isto lhe causará. Sejam todos bem-vindos. Como sempre, começamos as nossas tarefas com orações. Amigo e mestre Jesus, agradecidos estamos e sempre gostamos de repetir que a nossa gratidão é muito grande por estarmos participando deste trabalho, levando a doutrina espírita a um número cada vez maior de pessoas, para que, assim como aconteceu conosco, essa doutrina possa consolar muitos outros corações, através das mãos abençoadas do nosso companheiro Divaldo e do nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, que nos traz informações preciosas acerca do mundo físico e do mundo espiritual. Por isso, nosso sentimento de gratidão, de alegria, e rogando que as bênçãos do alto possam envolver a cada um de nós, a cada lar aqui representado, para que juntos possamos aproveitar deste banquete de informações, de conhecimentos e de luz, que visa iluminar a nossa caminhada, a nossa jornada evolutiva. Envolvidos em vibrações positivas, agradecemos sempre e rogamos que o amor e a paz do Mestre Divino envolva cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Espera aí que está dando problema no meu computador aqui. Abrindo uma página que não era para abrir. Deixa eu fechar aqui. Só um minutinho. Corrigindo. Assim. Agora sim. Tem aqui. Diminui essa. Agora sim. Muito bem. Feita a nossa leitura preparatória, feito o nosso trabalho aí com a prece, rogamos que as bênçãos de Jesus envolvam o lar de cada internauta que está nos acompanhando neste momento, daqueles que assistam a posteriori. Nosso trabalho é dedicado a todos vocês que buscam, através da doutrina espírita, encontrar um caminho mais seguro, mais reto, mais tranquilo, nessa jornada extraordinária chamada vida. É muito importante toda essa jornada que nos ajuda a avançarmos para a frente e para o alto. Aqui nós abrimos, então, a nossa tela lateral. Estamos aí em mais um encontro com Manuel Filomeno de Miranda. Sejam todos muito bem-vindos à nossa FEAC, a casa que erigimos em nome de Jesus e que nesses 39 anos tem prestado socorro espiritual, material, social, emocional a milhares, milhares e milhares de pessoas. Vem para cá que aqui é bom, mas se você frequenta outra instituição, vai para lá. Não estamos querendo roubar, raptar trabalhador de nenhuma instituição, não. Vamos juntos e misturados. Se você ainda não voltou para a tarefa no bem, fica aqui o nosso fraterno puxão de orelhas, né, Verônica?
É assim. Porque tem muitas instituições enfrentando desafios, porque muitos acomodaram com o atendimento online e não voltaram às tarefas. O nosso trabalho, Falcone, eu sou só frequentador. Ser frequentador presente no centro ou ser frequentador de casa é diferente, gente. É muito bom esse grupo nosso, essas lives nossas. Já estamos quase chegando em 300 lives daqui a pouco. Não fazemos isso para projeção nossa, nem da FEAC, doutrina espírita. É muito bom isso, mas o tete a tete, o abraço fraterno, o clima da casa é outra situação totalmente diferente. A nossa palavra deste ano, reparar, reparação, a presença de cada um de vocês é nossa alegria. Ajudem-nos a chegar ao maior número de internautas. Só você pode nos ajudar. Nós podemos colocar o programa no ar, a Jussara mais o Chaves desenvolverem, mas só você pode nos ajudar a chegar. Tem passos para isso. Primeiro, clica no polegar voltado para cima, dá um joinha, compartilha com o máximo de pessoas nos seus grupos de estudos, na instituição que você frequenta, nas suas redes sociais. Somente assim conseguiremos chegar lá. Assine esse canal, clicando abaixo em assinatura, ative o sininho para receber novas informações e você vai ter acesso não só a este trabalho, como também o grupo que a Verônica coordena na segunda-feira sobre mediunidade, as 3 reuniões públicas da FEAC, e comente, deixe um comentário, boa noite, boa tarde, bom dia, estou assistindo da cidade tal, sou da instituição tal. Se você escrever um comentário aqui embaixo, com pelo menos 8 ou mais palavras, o algoritmo vai reconhecer que o conteúdo é pertinente e oferecer para um número maior de internautas. Gostou? Curte, comente, compartilha. E aí, então, as coisas ficam mais fáceis. Você pode seguir também o youtube.com/Falcone Espiritismo, palestras postadas semanalmente. Siga o Instagram da FEAC, @FEACnet. Siga o meu Instagram, @FalconeArmando, somente material de saúde física, emocional e espiritual. Lembramos que este trabalho nosso aqui pode ser colocado na sua lista como mais um culto do Evangelho no lar. Meu copo está aqui, minha garrafa está aqui, a água pode e deve ser fluidificada. Prepare o seu ambiente físico. 70% do seu peso, cara internauta, é água. Os amigos espirituais, na hora do passe, volatizam, energizam a água no seu corpo. Como sempre, começamos respondendo perguntas. Pergunta do capítulo 11, que foi no ar dia 30 de julho, quinta-feira passada. Esperamos que você tenha lido ele pelo menos mais uma vez, e vamos agora para as perguntas, aprendendo e aprendendo. A primeira pergunta é com a Verônica. Esperamos que você tenha... Desculpa. A primeira pergunta é com a Verônica. E ela diz o seguinte: por que... Cadê? Aqui. Por que o autor afirma que o temor da morte é um fenômeno natural da condição humana? Muito interessante essa pergunta, porque o temor da morte ele é apresentado como uma consequência natural e diversos fatores inerentes à experiência humana. Entre eles, destaca-se o instinto de conservação, que é um mecanismo divino destinado a proteger a vida física e impedir atitudes imprudentes ou autodestrutivas. E esse instinto leva o espírito encarnado a desenvolver forte apego ao corpo, porque considera sua principal referência de existência o corpo, né? E além disso, a predominância da natureza animal, que ainda é muito presente nos espíritos, no processo evolutivo que nós estamos, fortalecendo assim o apego aos prazeres, às posses e às sensações materiais, tornando então de uma forma mais difícil a aceitação da partida para uma outra dimensão da vida. Nós temos também o esquecimento temporário das existências anteriores, e isso é necessário para o progresso e para a renovação das oportunidades, mas também contribui para a insegurança diante do desconhecido.
Soma-se a isso tudo as concepções religiosas equivocadas que durante séculos difundiram imagens de castigos eternos ou recompensas estáticas, gerando com isso muito medo e uma gama muito grande de incompreensão. Dessa forma, o temor da morte não decorre de uma realidade objetiva da vida espiritual, mas da limitação de conhecimento e da excessiva identificação do ser com a matéria. Mas à medida que o entendimento espiritual ele se amplia, esse medo tende a diminuir e vai ceder lugar à confiança e à serenidade. Muito bom. A segunda pergunta que vem para nós é: cadê? Está aqui. De que maneira o esquecimento do passado reencarnatório contribui para o medo da morte? De que maneira? Esquecer o passado é uma benção. Quer saber por quê? Vai no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, esquecimento do passado. Está lá tudo explicado. Então, de que maneira? O esquecimento das reencarnações ou existências anteriores é uma providência misericordiosa da lei divina, destinada a preservar o equilíbrio emocional do espírito durante a sua jornada enquanto está encarnado na Terra. Se o ser humano tivesse plenas recordações dos seus erros, conflitos, desafetos e experiências dolorosas do passado, poderia encontrar sérias dificuldades para reconstruir o aqui e agora, a vida atual. Entretanto, esse mesmo esquecimento produz uma consequência indireta, a falta de lembranças conscientes da vida espiritual após a morte, dificulta a confiança na continuidade da existência. Será que existe mesmo? Apagou tudo, mas apagou temporariamente. Então nós vamos ver. Sem recordações claras da realidade espiritual, muitos indivíduos acabam depositando toda a sua segurança na experiência física e nos sentidos corporais. Deixa eu aproveitar a vida. As emoções mais elevadas cedem espaço às sensações materiais, fazendo com que a vida terrena pareça ser a única realidade concreta. Como resultado, a morte passa a ser vista como ruptura, perda ou ameaça. Esse capítulo ensina, queridos internautas, porém, que o desconhecimento não elimina a realidade da sobrevivência da alma. Assim, através do estudo das obras de Allan Kardec, das obras psicografadas por Chico, por Divaldo, por Ivone, João Nunes Maia, Raul Teixeira e tantos outros companheiros, nós vamos aprendendo sobre a mediunidade, sobre a vida espiritual, sobre a sobrevivência, e a convicção íntima da imortalidade vai sendo substituída gradativamente, a insegurança pela confiança. Assim, o temor diminui à medida que a consciência desperta para a sua verdadeira origem e destino espiritual. Fechamos. Agora com a Verônica. Qual a relação entre o apego aos prazeres materiais e o aumento do medo da morte? Ai, olha só. Eu fico mais apegado à matéria e quanto mais apegado eu fico, eu sei que um dia eu vou morrer. Quero morrer, não. Então, segundo Filomeno, quanto mais o indivíduo se identifica exclusivamente com a matéria, maiores tendem a ser suas dificuldades diante da perspectiva da morte. Os prazeres físicos, as conquistas materiais, os títulos sociais, as sensações corporais, tudo isso pode criar uma ilusão de permanência e também de segurança. E quando a pessoa concentra todos os seus objetivos nesses aspectos que são transitórios da existência, passa a enxergar a morte como uma perda e uma perda irreparável. Os indivíduos imediatistas, voltados apenas para a satisfação dos desejos terrenos, eles se tornam escravos das sensações e dos gozos materiais. Como consequência, receiam profundamente abandonar aquilo que lhes proporciona prazer. E essa condição gera ansiedade, insegurança e sofrimento, diante de quê? Da inevitabilidade da desencarnação, que não tem como escapar nem fugir dela.
Em contraste, aqueles que cultivam valores espirituais compreendem que a vida continua além do túmulo e que os bens verdadeiros são aqueles adquiridos pela alma. O desapego não significa desprezar a vida física, mas sim utilizá-la com equilíbrio e consciência da sua transitoriedade. Quando o ser humano aprende a valorizar mais o crescimento moral do que as experiências materiais, a morte deixa de ser encarada como uma tragédia e passa a ser compreendida como uma etapa essa muito natural do processo evolutivo de cada um. Ninguém morre. Mas o difícil é viver bem o aqui e agora. A próxima pergunta: como o conhecimento da vida espiritual pode transformar a maneira de encarar a morte? É muito fácil, gente. Eu não sei ler. Eu me alfabetizo, eu tenho capacidade de ler qualquer coisa naquela língua que eu alfabetizei. Eu esqueci a realidade do mundo espiritual. Eu me alfabetizo sobre as realidades do mundo espiritual. Eu consigo ler nas entrelinhas. O conhecimento da vida espiritual exerce profundo efeito sobre a forma como o indivíduo percebe a morte do corpo. Esse capítulo ensina que, à medida que os enigmas sobre a sobrevivência da alma são esclarecidos, o medo cede espaço à confiança, à coragem, à certeza. Quando o ser humano compreende que a morte representa apenas a libertação do espírito em relação a... Peraí, confundi aqui. O capítulo ensina que, à medida que a pessoa começa a ficar esclarecida, o medo cede espaço à confiança. E quando ele compreende que a morte é apenas a libertação do espírito em relação ao corpo físico, desaparece a ideia da destruição totalmente. Surge então a certeza da continuidade da vida e da responsabilidade pelos próprios atos. Essa compreensão promove o indivíduo que passa a trabalhar no presente com os olhos voltados para o futuro espiritual. Livre a semeadura, obrigatória a colheita. Livre a semeadura, obrigatória a colheita. Então nós temos que pensar nisso. Além disso, a certeza do reencontro com os entes queridos reduz a dor da separação e fortalece a esperança. O conhecimento espiritual oferece também sentido para as dificuldades, as dores da existência, mostrando que cada experiência, seja fácil ou desafiadora, contribui para o crescimento da alma. Dessa forma, a morte deixa de ser um evento aterrorizante, assombração, não, e transforma-se numa passagem natural para uma realidade mais ampla, onde prossegue o aprendizado, o trabalho e a evolução, sempre, todo dia, cada passo. Quinta e penúltima pergunta: qual o papel do sofrimento e do amadurecimento íntimo na superação do temor da morte? Esse capítulo, então, destaca que o amadurecimento íntimo ele é fundamental para que o ser humano desenvolva uma visão equilibrada sobre a morte. E esse amadurecimento pode resultar através do estudo, da reflexão, da experiência prática e também do sofrimento. Embora frequentemente desejado, o sofrimento desempenha um papel educativo, levando a criatura a questionar valores, a rever prioridades e buscar respostas mais profundas para os desafios da existência. Muitas vezes, as dores físicas, as dores emocionais ou até as morais, elas revelam a fragilidade das conquistas materiais e despertam o interesse pelos valores permanentes do espírito. O sofrimento funciona, então, como um convite à interiorização e ao autoconhecimento, favorecendo o desapego daquelas ilusões que são transitórias. E à medida que a pessoa amadurece, ela passa a compreender que a vida corporal é apenas uma etapa dessa jornada que é imortal. E essa percepção reduz o medo da morte, porque a consciência deixa de se identificar exclusivamente com o corpo físico. O indivíduo, quando amadurece, quando tem essa amplitude, passa a enxergar a desencarnação como uma continuação do caminho evolutivo e não como um fim esse absoluto. Assim,
o amadurecimento espiritual gera serenidade, gera coragem e também confiança diante das inevitáveis transformações da nossa existência. Muito bom. A última pergunta de hoje. Nós temos colocado em média 6 perguntas, chegam muito mais, porque senão a gente ocupa mais tempo com o capítulo anterior do que com o capítulo de hoje. A gente procura equilibrar. A pergunta próxima é: o Falcone, o que significa substituir o medo da morte pela expectativa da vida futura? De qualquer jeito eu vou sofrer. Vou sofrer com medo e vou ficar com a expectativa. Será que tem ou que não tem? Calma. Substituir o medo pela expectativa significa trocar uma visão pessimista e angustiante por uma postura consciente, esperançosa e construtiva diante da realidade espiritual. Então, esse capítulo propõe que o leitor, nós, cada um de nós, possamos deixar de encarar a morte como uma ameaça e passe a vê-la como uma continuidade da vida. Essa mudança ocorre por simples crença, mas não ocorre por simples crença. Eu virei espírita, agora eu acredito. Não, não é assim. Não é mágica, não tem varinha de condão. Não é Harry Potter. Ela é baseada no estudo, na reflexão, na vivência moral, nas evidências da sobrevivência espiritual. Quando a certeza da imortalidade entranha na gente, nós nos fortalecemos. A morte perde seu caráter hipotético e passa a ser compreendida como um retorno natural para o mundo espiritual. A expectativa saudável da vida futura não conduz à fuga das responsabilidades terrenas. Ao contrário, estimula a aproveitar mais e melhor o aqui e agora. Aqui e agora. Por exemplo, neste momento, se você tiver com o ouvido no que nós estamos falando e mexendo numa outra coisa, você está desviando a atenção. A dedicação, sabendo que isso está construindo seu próprio futuro espiritual. Essa visão produz o quê? Tranquilidade, reduz a ansiedade diante do desconhecido e fortalece a confiança nos desígnios divinos. Em vez de temer o inevitável, não tem jeito, todo mundo vai morrer. Não, não é assim. Morrer é uma coisa, desencarnar é outra, já falamos isso. O espírito passa a preparar-se para ele com equilíbrio, fé raciocinada e disposição para continuar sua jornada evolutiva, além da existência física. Passar de cada ano na escola é fácil? É fácil, se você fizer a sua parte, estudar todo dia. Agora, se você deixar para estudar na véspera da prova, parece que a matéria vira um Tiranossauro Rex. Como é que nós chegamos no encontro 287? Como é que nós estamos no livro número 11, de trás para frente? Por quê? Semana. Quinta-feira é quinta-feira. Então temos que pensar nisso. E vencendo obstáculos, né, Falcone? Nem tudo é mar de rosa, não. Vocês não podem imaginar os desafios que a gente tem. É o computador que trava, que não abre de jeito nenhum, entendeu? A internet que não dá, é pico de luz no meio da gravação, tem que começar tudo de novo. Na hora de renderizar, que não renderiza, trava tudo. Já perdemos, né? Assim, boa noite, internautas, tudo bem com vocês? Alegria. Para responder as perguntas, a gente tem que estudar. Para as quadrinhas serem montadas, tem que fazer a parte que cabe. Então, mas é isso que é bom. Esse tempo que nós estamos aqui, queridos internautas, o que acontece? Nós não estamos ligando a televisão em coisas inconvenientes, não estamos na internet buscando o que não deve, nós não estamos fazendo fofoca, entendeu? Não importa em quem você votou, que partido que você tem, que time que você torce, se você torceu para o Brasil na Copa do Mundo, se você não torceu. Não! Nós estamos sintonizados com forças superiores. Vencemos assim, então, as perguntas do capítulo anterior. Agora vamos iniciar o capítulo a ser estudado hoje. Esperamos sinceramente que você tenha lido pelo menos 2, 3 vezes, lápis na mão e anotado as suas dúvidas, as suas perguntas. E ele começa dizendo o seguinte,
olha só o título, ante os moribundos. Quem tem medo de defunto, ó, fica de cabelo em pé. Fica em pé, não, fica tranquilo, porque está tudo certo. Ah, tudo certo. Peraí, é isso que está aí na tela? Não, tem que passar mais um slide. Peraí. Tchan, 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 tchan. Ah, agora tá. Ah, é. Não, tem um antes desse, não tem? Tem. É esse aqui, ó. Esse aí. Quando? Ai. Tá vendo? É o que a gente acabou de falar. Nem Tá sempre vendo? o computador obedece. Você passa um para frente, ele passa 2, você volta, ele volta 3. Né? E se você ver o que tem na minha frente aqui, é assustador. A Verônica está com duas telas na frente dela. Né? Mas eu estou com 5 telas na minha frente. Não se assuste, não é doideira, não. É realidade. Vamos lá, então. Quando o homem compreender em toda a sua magnitude o fenômeno da morte e o consequente despertar do espírito, poderá contribuir de maneira eficiente para o desprendimento dos moribundos no seu leito de agonia. Com certeza, com certeza. Mas temos que o quê? Despertar. Quando o homem compreender, despertar para isso. O comportamento materialista que propela uma existência de imediatismos faz que, diante da morte dos seres queridos, se entregue ao desespero ou à blasfêmia, ou ao inconformismo, atirando perigosos dardos de ira naquele que necessita de paz, no momento grave em que se lhe encerra o ciclo biológico, no qual realizou empreendimento de magna importância para o curso da evolução. Então, todos nós estamos nessa jornada de socorro de nós mesmos. O materialismo em nós é muito fácil. Eu só acredito no que eu posso pegar, no que eu posso ver, no que eu posso sentir. Morreu, acabou. E tem gente que ainda fala o seguinte: ninguém voltou para contar nada. Ninguém voltou para contar nada. Vem cá, Alice. Olha quem chegou! Chegou mensagem para você aí? Vem cá, olha lá. Vem aqui, ó. Olha quem chegou aqui, gente. Oi, Alice. Vocês lembram aquele toquinho de gente que chegava aqui 5 anos atrás? Com 8, 9 anos? Dente na frente faltando, aquela coisa toda. Olha aí, gente. Virou uma bolsona. Tá com 1 metro e quanto, Alice? Acho que não sei. Tá aí, ó. Beijinho. Pronto. Terminou lá? Ok. Terminou os contatos que você estava fazendo? Então tá bom. Então tá bom. Tudo bem. Certo? Então tá. Espera um pouquinho só que daqui a pouco eu passo a palavra para a Verônica e a gente conversa. Então o que acontece? Nós vamos observar que todos nós passamos por essa situação. A situação da incerteza. Eu gosto muito da Alice, mas quando ela me faz raiva, o meu gostar por ela diminui. Eu gostava muito de fulano, mas me decepcionou, risquei o nome dele do caderno. E com a vida? E com a eternidade? Cansei desse negócio de vida. Eu vou me matar, acabar com tudo. Você mata o que é mortal, que é o corpo. Os minutos, as horas que precedem a desencarnação se revestem de muita significação para o ser em preparativos para seguir a espiritualidade. Você pensa bem, para ir para uma Copa do Mundo, as semanas, os meses anteriores, os atletas têm que se preparar para ir para uma Olimpíada. A Alice, este ano, forma um 9º ano do fundamental. O ano que vem ela já começa no 2º grau, já começa a fazer testes de clubismo, e que mais, Alice, o negócio? E... Mas Enem é só no 3º ano. Isso, depois vem o Enem, já começa a coisa, o caldo começa a engrossar. Se a Alice falar assim, pai, não quero estudar mais não,
Ok, Alice, você é que sabe. Mas estudando, o mercado de Tá trabalho difícil. já está um desafio. É. Imagina, minha filha, se você parar de estudar. Ah, mas eu não estou aguentando, é física, química, não sei o quê, não sei o quê. Não é só você, são todas as crianças, adolescentes da sua faixa etária. Então a dor que nos visita, se cortar aqui sai sangue, dói. Se quebrar um dedo, dói. Então nós temos que pensar nisso. Os momentos que antecedem a desencarnação têm esse significado especial para preparar-nos para o mergulho na eternidade, no retorno para casa. O afrouxamento dos laços perispirituais, se é a primeira vez que você assiste uma live espírita, o que é laço perispiritual? Nós temos o corpo físico, sentido figurado. Temos o espírito, e quando no sono o espírito entra em desdobramento, ele fica ligado ao corpo por um cordão, que são esses laços espirituais, que é o perispírito. Então, o afrouxamento está aproximando o desencarne. Leia o livro 4 de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. Ele mostra o desencarne de Dimas e de mais outras pessoas. É muito interessante. E com isso vai se desfazendo as sensações, as emoções complexas que variam de criatura para criatura, conforme o grau evolutivo, conforme o grau de apego. Para quem é muito apegado à matéria, desencarnar dói. Dói por deixar para trás. Gente, eu montei uma fortuna. Agora que eu ia aproveitar, desencarnei. Como é que Deus faz isso comigo? Dizia minha avó, para morrer, basta estar vivo. Deste modo, transformar clima de paz, ambiente em processo evolutivo, é um desafio. Processo de libertação. Por quê? No instante em que cessem as pulsações orgânicas, nenhum choque vibratório atinge mais o recém-desencarnado. Olha aí. Ah, camarada já está com o pé na morte. O corpo está fraco, olha a imagem que está na tela. A esposa está ali do lado, ou a filha, a gente não sabe, ou uma irmã, dando alguns documentos para ele assinar, está combalido. É desafio. Voltar para casa é um desafio. Voltar para o mundo espiritual é um desafio. Em face do desajuste comportamental do cotidiano, muitos familiares e amigos, sem o conveniente respeito pelo ser amado, criam uma psicosfera agressiva na qual os petardos mentais, esses petardos são como se fossem explosivos, né, em forma do pensamento que é projetado para aquela pessoa. E aí alcançam o convalescente, que é aquela pessoa que está naquela situação de transição, ou em recuperação da doença, ou próximo ao processo desencarnatório. E aí esse ser, esse convalescente em estado de sono e perturbando-lhe o repouso que precede ao despertamento. Nas horas subsequentes, porque permanecem as conjunturas tumultuosas, o espírito se aturde ante as cenas chocantes que depara, quase sempre tombando em desequilíbrios equivalentes e injustificáveis. O Filomeno está nos explicando aqui que, diante de comportamentos desajustados no dia a dia, familiares e amigos podem, até mesmo sem perceber, criar um ambiente mental e emocional negativo em volta daquela pessoa. E isso vai afetá-lo, estando ele em recuperação ou próximo ao desencarne. E isso acontece muito, especialmente durante o sono, porque muitas vezes, quando o doente adormece, é que as pessoas ao seu redor se sentem à vontade de falar sobre ele, sem perceber que ele pode ser atingido por aquelas energias todas que estão ali no ambiente. E aí, como consequência, o que acontece? Quando ele desperta, ele está ainda com a sua mente muito mais perturbada e com muito mais dificuldades para enfrentar a situação que ele está vivendo. Com isso, ele pode cair novamente em um estado de equilíbrio emocional e espiritual, o que não vai ser benéfico para o momento do desenlace.
Logo, continua Filomeno, logo se dá a ocorrência da desencarnação, o espírito acompanha em caleidoscópio mágico, se vocês vão lembrar do caleidoscópio, né, que é um brinquedinho que parece um cilindro, né, parece uma lunetinha, e você olha lá dentro, as imagens se modificam rapidamente. Então, o Filomeno está fazendo aqui uma metáfora, ele está fazendo uma comparação com o que acontece nesse momento, parecido com esse caleidoscópio, porque há uma sucessão muito rápida das lembranças vividas por aquele que está prestes a desencarnar. Então, todos os fatos da sua existência que ele acaba de viver, podendo em breve espaço de tempo aquilatar a respeito da conduta que se permitiu, com a automática avaliação de todos os seus atos, e só então passa a lamentar os erros, como abençoar os sacrifícios e as dores, as realizações nobres e as lutas travadas em prol dos ideais dignificantes, bem como as renúncias ocultas, a abnegação e os silêncios que beneficiaram outros, como efeito do amor e da caridade a que se afeiçoou. Então, logo após o processo desencarnatório, o espírito ele revive rapidamente os principais acontecimentos da sua vida e acaba fazendo ali uma avaliação espontânea da sua própria conduta, porque ele está enxergando a sua vida na sua frente. Então, nesse processo, ele reconhece e ele lamenta os erros que cometeu, mas, ao mesmo tempo, também valoriza aquilo que foi um sacrifício, que foi uma boa ação, uma renúncia, atos de amor, atos de caridade que ele praticou em benefício próprio ou dos outros. Ô, Verônica, você foi uma criança muito levada ou foi mais comedida? Não, foi mais comedida. Ah, minha filha, eu era um santo, sabe? Quase que fui santificado pela Igreja de Roma. Vocês não sabem uma coisa, eu comprei meu pai me deu um caleidoscópio. Aí eu brincava com aquilo, não sei o quê. Eu falei com ele, pai, posso abrir? Ele falou, não. Eu queria ver o que tinha lá dentro, velho. Menina, eu comprei um caleidoscópio. Fui lá, comprei um baratinho na loja. Abri. Você sabe o que tem dentro dele? 3 espelhos. 3 espelhos com um monte de pedrinha colorida. Aí, conforme você vai virando, vai dando reflexo e vai formando aqueles desenhos. Eu falei, eu achava aquilo extraordinário. Eu falei, é isso? Cara, é bonita, as imagens que formam são bonitas, né? É lindo. A meninada de hoje não sabe o que é. Sabe, não sabe. É verdade. É só isso aqui. É lamentável, né? A gente não tinha televisão, não tinha nada. Quando eu ganhei o caleidoscópio, eu fiquei maravilhado com aquilo. Continua, Verônica. Certamente, nem todos os desencarnados podem repassar a vida há pouco concluída, considerando-se que grande número deles, estagiando na materialidade e subjugados pelos vícios, não se dão conta do que lhes aconteceu. E mesmo quando são levados à reflexão pós-mortem, negam-se a aceitar a contingência, apegando-se às impressões e aos gozos nos quais se compraziam, embora se lhes apresente então de forma afligente e angustiante. Nossa, a gente percebe muito isso nas reuniões mediúnicas. Nossa. Quantos espíritos que se apresentam sem querer aceitar o que aconteceu, né? Então isso acontece. Então por isso que nem todos conseguem fazer essa revisão da sua vida após a desencarnação, porque estão fortemente presos aos vícios, aos prazeres materiais, eles nem percebem que desencarnaram ou se recusam a aceitar essa nova condição. Com isso, permanece apegado a esses antigos hábitos e desejos e vai causar o quê? Mais sofrimento, mais angústia e mais perturbação. E essa perturbação se alonga pelo tempo em que as ilusões cultivadas predominam, impedindo o despertamento da consciência longamente anestesiada pelos valores tóxicos da carne. Então, essa perturbação ela pode durar muito tempo. É claro que é variável de espírito para espírito, né? Cada cabeça. Mas isso pode demorar dias, meses, anos, séculos. O ambiente de harmonia saturado de vibrações benéficas contribui, efetivamente, para tornar ameno e compensador o momento da morte, mesmo para os que não se souberam utilizar quanto deveriam dos tesouros da vida, facultando que sobre eles os afetos espirituais
possam exercer ação benéfica e até impeditiva da loucura ou dos pesadelos cruéis que a muitos assaltam. Então, um ambiente de paz, um ambiente de harmonia e boas vibrações pode tornar aquele momento da morte mais tranquilo e mais consolador para a pessoa que está desencarnando. Os benfeitores espirituais que trabalham no processo do desencarne vai ter vibrações a seu favor para ajudar naquele processo e, com isso, amenizar o sofrimento daquele espírito que não está preparado para aquilo. E evitar, às vezes, estados de perturbação que se prolonguem, ou até mesmo que leve à loucura ou pesadelos que ocorrem muitos espíritos do mundo espiritual viver em período de pesadelo durante muito tempo. E com relação a isso, vale a pena ler também as questões 320 a 329 do Livro dos Espíritos, que vai tratar dos funerais, porque aí mostra a nossa conduta justamente nesse momento. O que a gente pode fazer para poder auxiliar aquele espírito que está desencarnando, retornando à pátria espiritual. O respeito no velório, quando for no velório, tem gente que fica no velório contando conversa fiada, contando piada, não sei o quê. O nosso amigo Demétrio Pável Bastos, aqui de Juiz de Fora, que foi um dos diretores do Instituto Maria durante muito tempo aqui na rua São Mateus, ele escreveu um livro, O Velório, com base na doutrina espírita. É muito interessante. Quem quiser pode ir lá no Instituto Maria. Eu não sei se na Livraria Espírita Cristã tem esse livro. No Instituto Maria tem. Eu começo no momento, né? Isso. O momento nós estamos vendo aí na tela aí agora, a pessoa deitada no leito, ou passou por uma cirurgia, ou parece que está todo mundo de máscara, o corpo clínico e o espírito em processo de desligamento, né, de desdobramento pelo fenômeno da morte biológica. O momento da reencarnação é sempre aguardado com entusiasmo e festa no coração, o que constitui bênção para o ser que chega à Terra numa nova caminhada. Encarcerando-se temporariamente no corpo para cumprimento do programa de autoiluminação, quando chega a hora da libertação, seria de esperar de que todos os que compartilham a experiência proveitosa e o próprio triunfador se alegrassem cantando ossanas de felicidade e agradecendo as dádivas recebidas que irão contribuir para a plenitude buscada. Tem uma frase de Confúcio que eu gosto muito, que diz o seguinte: quando tu nascestes, todos riam, só tu choravas. Viva de tal forma que quando tu desencarnes, tu morras, todos chorem, mas tu sorrias. Falcone, como é que eu vou estar sorrindo na hora que eu morrer? Pela consciência tranquila. Não é por ter acertado em todas as matérias com nota 10, não, mas por ter acertado mais em comportamentos nobres do que em comportamentos pobres. Continuando. Em caso de insucesso da jornada, o Falcone colocou os pés pelas mãos, pentou, bordou e não fez nada de bom. Em caso de insucesso da jornada, melhores razões para criar-se uma revisão tranquila dos atos e já outra programação para o porvir, em regime de confiança em Deus, na esperança de melhores oportunidades futuras. Eu já usei esse exemplo aqui muitas vezes, quem acompanha pode estar até enjoado do que eu falo, mas lembra da didática da escola. O aluno, na época em que eu estava no primário, hoje emendou o primário com o ginasial e é o fundamental. Chegou no final do ano, o aluno não atingiu a média necessária. A professora, a diretora, a pedagoga pega o moleque ou a menina e jogam na rua, some de acho, vai para casa. Não, ele tem uma chance de repetir de ano. Chegou no final de ano, tornou por negligência, porque seja lá por que motivo for, ele repete novamente. Embora aqui nos dias de hoje isso é pouco provável, porque infelizmente o nosso Ministério de Educação e Cultura usa nos valores da atual governança o processo da empurroterapia. Então, passou, não passou, empurra para o ano que vem. E lá na frente a gente acerta. Assim, nós temos que pensar nisso tranquilamente. Não podendo involuir, o que é? Retroagir, voltar.
Ah, você não passou no terceiro ano, do terceiro para o quarto ano do estudo fundamental. Você vai voltar para o segundo. Não, isso é castigo. O espírito não retroage, o aluno não retroage. Não podendo evoluir, o espírito, mesmo quando não logra as vitórias, surge em áreas de experiências que o beneficiarão mais tarde, nele estabelecendo valores que serão aproveitados nas ocasiões devidas. A morte, portanto, é do corpo. É momento de valiosa expectativa para o ser. Ah, Falcone, você mais a Verônica já são espíritas, estudam muito. Vocês estão preparados para a desencarnação? Para a desencarnação, sim. Agora, para enfrentar nossa consciência, por quê? Está no Evangelho, muito será pedido, a quem muito foi dado. Desse modo, o velório e o sepultamento prosseguem merecendo o mesmo respeito e consideração que se devotava ao desencarnado. Mais do que um ato social de aparências, na qual predominam os valores chãos de vaidades e ostentações, constitui um apelo ao sentimento fraternal e à solidariedade espiritual para ajudar aquele cujos despojos se acompanham para inumação ou cremação cadavérica. Gente, a reencarnação está na música popular brasileira. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Se existe alma, se há outra encarnação, eu queria que a mulata sapateasse no meu caixão. E os inimigos que hoje falam mal de mim vão dizer que nunca viram uma pessoa tão boa assim. Ai, quando eu morrer, eu não vou morrer. Quando o meu corpo morrer, não quero choro nem vela. Então nós temos que pensar nisso. Quando se compreenda que morrer é fenômeno indolor, a morte dói? Não. O que dói é depois que o espírito toma consciência, tomar consciência da quantidade de minutos, segundos, horas, dias, semanas, meses, anos que foram pro lixo. Aí sim. Quando se compreende que morrer é fenômeno indolor, que faz parte do processo da vida eternal, jamais a destruindo, compreender-se-á que naquele momento não se interrompem os intercâmbios afetivos, as necessidades emocionais, nem os anelos do coração. Pelo contrário, a entrada na vida que estua noutra dimensão exige recursos próprios para tornar ditoso o recém-chegado ou minoradas as penas que o aguardam. Ou minoradas as penas que o aguardam. Aí mais um paciente deitado na cama hospitalar e o espírito se desligando do corpo físico. E aí quando você falou que tem gente, não voltou de lá para contar, Revista Espírita é recheado de casos de espíritos que Kardec evoca logo próximo do processo desencarnatório. Claro que eram espíritos em condições de poder comunicar nessa situação, nessa circunstância, né? Além de outros livros que a gente tem. Mas ele mostra muito claro isso, quando o espírito tem equilíbrio e quando não tem. Então, e Chico Xavier recebeu milhares e milhares de cartas no correio do além, onde os espíritos voltavam, diziam dados, nomes de familiares, coisas que muitas vezes nem a pessoa que estava na frente sabia. Tinha que voltar para casa e conferir com os parentes. Então só não acredita quem não quer. Mas é proibido conversar com os mortos. Foi proibido por Moisés no Deuteronômio, porque eles porque vieram do Egito, com aquelas manias de consultar os mortos para tudo. Moisés colocou. E se Moisés proibiu, é porque isso é possível de acontecer. Verônica, você está proibida de colocar a mão na lua. Tem um espírito aqui falando comigo, se você colocar a mão na lua, você vai queimar pela eternidade. Como é que a Verônica vai colocar a mão na lua, gente? Verônica, você está proibida de dirigir carro de... Vamos colocar algo mais na Terra. Você está proibida de dirigir carro de Fórmula 1. Como é que faz? A Verônica não sabe andar de bicicleta. Verônica, você está proibida de andar de motocicleta. Se ela não consegue andar de bike, como é que ela vai andar de moto? Uma coisa precede a outra. Então só se proíbe aquilo que é proibível. Possível de acontecer. Então se Moisés proibiu é porque é real.
E aí ele fala que em toda parte vige o intercâmbio psíquico e emocional, mantendo estruturas ou desarticulando-as, estimulando as aspirações ou diluindo-as, pois que é das mais poderosas forças existentes e que, infelizmente, ainda não é canalizada conforme seria de desejar-se. Existe uma constante troca de influências mentais e emocionais entre as pessoas, encarnadas, desencarnadas, entre todos nós. E essas influências podem fortalecer ou podem enfraquecer, podem incentivar ou pode desanimar, sendo uma força muito poderosa e que muitas vezes não é utilizada de uma forma consciente e benéfica. Então nós precisamos ter consciência disso para que a gente possa utilizar essa energia nossa pensante de uma maneira benéfica e produtiva em direção a esses companheiros nesse momento que estão próximos, né, à desencarnação, os moribundos. Então, haja-se, portanto, ante os que estão desprendendo com dignidade e amor, com respeito, né, com carinho, com caridade. A inevitável saudade e a próxima ausência física que tanto maceram não se podem converter em instrumentos de agressão espiritual ao ser amado. Então, esses trechos que o Manuel Filomeno de Miranda vem trazendo para a gente aqui reforça um princípio presente na doutrina espírita e sustentado no Livro dos Espíritos, que é a caridade, que é o amor, que são as boas influências que têm efeitos reais sobre os espíritos. Por isso, diante de alguém que está num processo de desencarnação, a atitude mais adequada é oferecer serenidade, é oferecer respeito, afeto, evitando desespero, revolta, cobrança, perturbações que possam dificultar esse momento de transição daquele ser querido. Antes de pensar em si, aquele que fica, se realmente ama, pense em quem segue e ajude-o a fim de que mais rapidamente possa tê-lo de volta para o convívio espiritual e, desse modo, se prepare, por sua vez, para a própria viagem que em breve ocorrerá, quando se reunirá a esse afeto, então, sem mais angústia, nem a Deus. É bonito porque ele vai falando das outras pessoas e no final ele fala da gente. Cuidado você também, porque diante da desencarnação de um ente querido, quem permanece na Terra deve pensar primeiro no bem daquele que está partindo, ajudando, né? E agindo assim, a gente contribui para que esse espírito se adapte mais rapidamente à vida espiritual e que ele se prepare para o futuro e que no futuro possa nos reencontrar quando chegar a nossa vez de desencarnar e nos ajudar também nessa situação. Olha a imagem que está aí na tela, é muito interessante. Interessante entre aspas, né? O camarada, o corpo está deitado, o espírito está entrando na realidade espiritual. Quem que ele está vendo na frente dele? Pode ser a mãe dele, pode ser a esposa, mas ele já está vendo outro espírito desencarnado. Que ele sabe que está desencarnado. Encarnado, ele não era médium vidente. Desencarnou, abre-se a visão espiritual, de acordo com o grau de elevação moral. É muito interessante. É muito interessante. Você já acompanhou alguém desencarnando, Verônica? Não. Eu já acompanhei. A Ana Lúcia ficou de cabelo em pé. Nós fomos lá visitar a Rosalina, que é neta da Rosalinda, a chefe do clã Caldeirache, dos ciganos que ajudam na FEAC. E aí o que acontece? Nós chegamos lá e ela estava nos últimos momentos. Fizemos a prece, a Ana ficou branca, azul, vermelha, roxa. Desencarnou, foi uma benção, num ambiente de oração, de tranquilidade, assim que é tranquilamente. Né? Então, continuando. Haja-se, portanto, antes que estão se não, já foi. Hein? Agora é porque eu não coloquei aqui. Então tá. Desculpa. Então, avançando aqui, nós vamos agora para um resumo do capítulo. Se nós tivéssemos que resumir o capítulo em 4, 5 parágrafos, como é que nós faríamos? Nesse capítulo, o Filomeno destaca a importância da compreensão do momento da morte, enxergando esse momento como um processo muito natural de libertação do espírito. Ele ensina que esses momentos que antecedem a desencarnação possuem um significado profundo,
porque o morimundo se encontra num delicado processo de desligamento dos laços que une o espírito ao corpo físico. Então, nessa fase, o ambiente emocional e também psíquico ao seu redor exerce uma grande influência sobre a sua tranquilidade ou a sua perturbação. O texto alerta também que o desespero, a revolta e o inconformismo, muito comum nesses momentos, dos familiares, podem atingir negativamente aquele que está partindo e, com isso, dificultando o seu despertar na vida espiritual. É muito interessante, né? E nós vamos ver também que a serenidade, a oração, o amor, as vibrações harmoniosas favorecem uma transição mais suave e equilibrada. Na reunião de entes queridos, eu costumo escrever no quadro de vez em quando: tal vida, tal morte. O que a Verônica vai encontrar no mundo espiritual o dia que ela desencarnar? O que você, internauta, o que nós vamos encontrar? A continuidade daquilo que nós estamos vivendo nos últimos anos encarnados. Nos últimos anos encarnados. Após a desencarnação, muitos espíritos realizam uma revisão espontânea, passam a limpo a existência recém-concluída, avaliando seus acertos, seus erros, seus altos, seus baixos, entre renúncias e conquistas morais. O capítulo enfatiza, acima de tudo, para todos nós, que a morte não representa destruição, mas a continuidade da vida em outra dimensão. Por isso, velórios, sepultamentos devem ser momentos de respeito, fraternidade e vibrações, auxílio espiritual ao desencarnado, aos familiares que estão chorosos. Não é apenas um ambiente social. Assim, Filomeno conclui ensinando que o verdadeiro amor deve preocupar-se mais com o bem-estar daquele que parte do que com a dor de quem fica, transformando a saudade em prece, oração, confiança e preparação para o inevitável reencontro com o mundo espiritual. Vencemos então aí esse capítulo, fizemos um resumo dele e agora nós vamos buscar a contribuição de quem? Do nosso poeta anônimo na constelação de trovas. E a primeira trova diz o seguinte: lê para nós, Verônica. Quando a morte vem chegar, surge a luz da imensidão. É momento de voltar para a eterna habitação. É para a eterna habitação. Voltar para casa é muito bom. Voltar para casa. Eu viajo muito. Já viajei por esse mundo afora de Deus. Muito bem. Eu falo que é uma alegria ir, mas é uma alegria muito maior voltar. Ah, mas eu fiquei num hotel de luxo, eu fui num avião da primeira classe, mas não tem chuveiro igual o da minha casa. Não tem travesseiro igual o meu, na altura certa, eu ponho uma coxa de chenil por baixo. Não tem. Por muito simples que seja a nossa morada, por muito humilde que seja, o nosso ambiente. Por isso eu disse para as campanhas que aconteceram depois do desastre das tempestades aqui em Juiz de Fora, meses atrás, eu disse: quem perde uma casa, cai a casa, desmorona, não perde apenas uma casa, perde memórias, vida. As paredes da sua casa registram cada pensamento seu, cada grito, cada risada, cada alegria, cada choro. Temos que pensar nisso. Próximo. Quem ampara com amor faz mais leve a transição, transformando toda dor em sublime proteção. Então nós temos que pensar. Agradeça a presença dos seus familiares, valorize seus pais, seus filhos, seus irmãos, a sogra, a nora, o genro. Valoriza. Por quê? Depois que enterrei mamãe, podia ter falado isso, podia ter falado aquilo, podia ser mais presente. Então, já que você não foi presente na vida da criatura que desencarnou, seja mais presente na vida daqueles que estão presentes com você. Não lamentes com pesar quem concluiu a jornada, pois apenas foi cruzar outra estrada iluminada. Nossa Senhora, para de chorar. Quem parte leva saudades de alguém que fica chorando de dor.
Por isso eu não quero pensar quando partiu meu grande amor. Então, estamos mudando de vibe, de frequência, de vibração, mas os espíritos estão aqui em volta de nós. Não precisa ser médium vidente, não precisa ser espírita. Fale Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Onde quer que você esteja, nuvens de testemunhas vos observam. Posso chorar, Falcone? Pode, peraí. Olha o que ele diz. Toda lágrima sentida seja prece em doce tom, pois na pátria, além da vida, cada afeto encontra o dom. Você tem um tom na sua vida, você tem um dom na sua vida. Quando a Kátia desencarnou, os amigos espirituais disseram: quer chorar? Chora. Não segura choro, não. Agora chora o choro da utilidade. Deu vontade de chorar? Enxuga a louça, arruma a cozinha, põe os copos e pratos no lugar, varre a casa, passa um pano. Não passou, estou querendo chorar. Vai no quintal, estou querendo chorar. Chora, varre a rua, varre o quarteirão. Mas choro da utilidade. Quando cessa a pulsação, não termina a caminhada. Segue firme o coração noutra esfera abençoada. Pronto. Se eu mudar de Juiz de Fora para São Paulo, para Dubai, para Banco da Câmara ou Matias Barbosa, que são duas cidadelazinhas aqui mais perto de Juiz de Fora, eu vou levar um pedaço meu e vou deixar um pedaço meu. Então, cessou a pulsação, a caminhada não acabou. Seu carro morreu, acabou a gasolina, houve um corte na energia elétrica. Meu carro não desencarnou. O carro você troca a bateria, troca uma peça. O espírito vai trocar de corpo, trocar de vibração. Trocar de vibração. Falcone, qual o recurso que eu posso utilizar para acordar melhor no mundo espiritual? O que o poeta anônimo diz? Quem cultiva a caridade vai mais rico ao despertar. Leva a luz da bondade que jamais pode apagar. O bem que você faz. Acumuleis tesouros de Jesus, que o ladrão não rouba, a traça não rói e nem a ferrugem destrói. Ninguém consegue roubar os valores, as bênçãos, a ajuda que você fez a você mesmo, aos familiares e ao próximo. Ante o leito derradeiro, faze a prece com fervor. Cada gesto verdadeiro é mensagem de amor. Então, vamos fazer de cada momento, de cada despedida, de cada viagem que eu vá fazer. Eu não sei se eu volto. Eu não sei se eu chego ao fim dessa live no corpo. Uma síncope cardíaca me pegar aqui agora. Pronto. Cadê o Falcone? Ai, caiu aí. Aí você vai ligar para a Alice para poder ver como é que tá. É difícil. Igual aconteceu com o nosso amigo Guaraci, né? Guaraci teve num encontro com a gente lá com a Magali em Filgueiras no domingo. Nos abraçamos, tiramos fotos juntos. Na segunda-feira, ele fez uma live para a rádio, às 6 horas da tarde. Fez uma para a FEAC às 9 horas. Isso mesmo. Passou mal, saiu da live dizendo que já passou mal, logo depois desencarnou. Não deu tempo nem de ir para o hospital. Desencarnou trabalhando. É desafio. A saudade que ficou não separa os corações, pois o amor que Deus criou une vidas e emoções. A saudade não mata a gente, não. Nós é que podemos transformar em saudade em algo mais nobre, sendo mais útil aos que ficamos, aos que ficaram, e fazendo hoje o esforço de ser melhor do que fizemos ontem. O amor que Deus criou une vidas e emoções. Fechando este ciclo. Morte é porta de ascensão para a vida que reluz. Quem viveu na retidão segue amparado por luz. Aí Falcone tem um medo da morte, porque você tem medo da vida que está levando. Se você estiver em paz com a vida que está levando, você vai encontrar, como eu disse, tal vida, tal morte. Avançamos, vamos para o Cordel, vamos para o Nordeste, vamos para Luiz Gonzaga.
e vamos para as cestilhas. A primeira cestilha é um convite a que você participe mais dos encontros. Toda quinta há clarão de estudo e renovação, brota luz no coração, pela doce reflexão, vem ao grupo confraternizar e conosco caminhar. Venha online e venha presencial. E se quiser que a Verônica faça uma palestra na sua instituição, a Verônica só vai até a Bahia. Eu vou até parar. É só agendar que a gente vai. Se precisar que a gente viaja também, tranquilamente. Hoje eu estou aqui, amanhã, sexta-feira, estou em Juiz de Fora, sexta-feira, sábado, já estou falando em outro lugar. A segunda cestilha é para que você nos ajude a divulgar os encontros. Leve a todos o convite com afeto e gratidão. Nunca deixe que se evite esta fonte de instrução. Traga amigos para ouvir e conosco prosseguir. Isso. Vamos distribuir. Quando você vai num restaurante e gosta, você não divulga? Isso aí. Quando você vai numa loja e gosta, você não divulga? Quando você vai num espetáculo de teatro, num filme, você não divulga? Então vamos divulgar o bem. Isso aqui é alimento. Alimenta a alma. Terceira cestilha é agradecimento a Manel Filomeno de Miranda. Manuel nos descortina nova luz da imensidão. Sua obra nos ensina com beleza e precisão. Gratos somos ao seu labor pela luz do seu amor. Se você observar cada livro do Manuel Filomeno de Miranda, ele não está como professor. Ele está como aluno. Ele tem sede de conhecimento. Ele quer saber mais. Ele quer perguntar tudo. Coitado dos guias do Filomeno em cada livro. Coitado dos guias de André Luiz. Eles ficam pinicando de vontade de perguntar. E olha que ele já era estudioso. Quando chegou lá, né? Ele já levou uma bagagem grande, né? Pois é. Por isso é que nós abrimos espaço para que você possa mandar a sua pergunta tranquilamente. Quarta cestilha é vibrações pelo nosso querido Divaldo. Tive a honra e a oportunidade de conviver com o Divaldo mais de 40 anos. Que Jesus, mestre querido, lhe conceda proteção ao servidor desprendido que serviu com devoção. Receba amparo e muita luz nas searas de Jesus. Modelo e guia é Jesus. Petitinga, Divaldo, Dr. Bezerra de Menezes, Maria Dolores, Amélia Rodrigues, são para nós referências. Então o Divaldo é uma referência. O homem construiu um pedaço do céu na terra. Quem já conhece a Mansão do Caminho sabe o que é aquilo. Aquilo é uma extensão da colônia Redenção, materializado em Salvador. A quinta e última quadrinha fugiu um pedaço lá em cima. É aos participantes, é para você que está nos ouvindo. Que a paz do Cristo envolva cada lar em união e que a fé sempre resolva toda sombra e aflição. Deus derrame o seu favor sobre todos com amor. Então, meus queridos, receba o meu abraço, o abraço da Verônica, o abraço de todos os convidados. Hoje estamos nós dois aqui apenas por questões logísticas, mas a semana que vem já voltamos com 3 pessoas naturalmente. É muito bom estarmos juntos participando deste processo. Então, encerrando o capítulo de hoje, finalizando este processo, deste encontro, deste tema anti-moribundos, antes quem está morrendo. Verônica, vamos finalizar? Ao concluirmos o estudo desse capítulo, nós somos convidados pelo Filomeno a refletir sobre a importância do amor, da serenidade e da compreensão diante daqueles que se encontram nos momentos finais da sua experiência terrena. A morte, longe de representar o fim, é uma passagem, e uma passagem natural para a vida verdadeira. E aqueles que amamos necessitam muito mais das nossas preces, do nosso equilíbrio e da nossa confiança do que das nossas lágrimas de revolta e desespero. Que nós possamos aprender com Divaldo, com Filomeno, com Joana, com Petitinga, com Bezerra de Menezes, com André Luiz, com Chico Xavier, com toda essa espiritualidade, amigo. E transformar a saudade em esperança, com Kardec, com Leon Denis, com Gabriel Delane, com Madame de Esperança. A dor em oração
transformar a dor em oração e a separação temporária em certeza do reencontro. Que Jesus nos fortaleça para vivermos com dignidade. E quando chegar a nossa hora de partirmos com dignidade, fé e amor, amparando hoje e sempre. Acabou! Acabou não, meu filho. Semana que vem nós temos o encontro 288, que é morte e desencarnação? Morte e desencarnação. Morte e desencarnação. Morte e desencarnação. Agradecemos, então, a Jussara, ao Chaves, que colocam todo esse trabalho no ar, editam, recortam. Com a sua ajuda, nós podemos multiplicar o número de internautas. Curta, comente, compartilhe, salve todo o conteúdo espírita que você assiste. Siga o Instagram da FEAC, segue o meu Instagram, segue o Falcone Espiritismo, está lá de prontidão. Nós estamos fazendo o trabalho dos shorts, que são os vídeos curtos, estudando suicídio, tudo o que você precisa e deve saber, de Richard Simonetti. 30 anos de rádio, toda quarta-feira, das 11h30 até o meio-dia, trabalho voluntário nosso na rádio, ensinando pessoas a terem mais saúde. Acompanhe o Espiritismo para Iniciantes. Ele está alojado no ambiente da Alice Carvalho, que é essa jovem com o brinco comprido aí do lado esquerdo. São duas irmãs. A Alice é formada em Direito, é advogada, e a Mariana é médica, ginecologista, obstetra, mastologista, duas filhas queridas do coração. Então, Espiritismo para Iniciantes, sou eu que estou falando e a Alice às vezes participa, mas está ancorado no Alice Carvalho, tá bom? E nós estamos no Spotify, nos shorts, no Espiritismo para Iniciantes, na FEACnet, em tudo. Ajude-nos a divulgar o SOS Prece. O número de pessoas com experiências, tentativas de suicídio cresce cada vez mais. Das 8 horas da manhã até meia-noite, você tem sempre um amigo para recebê-lo com a mensagem de otimismo. Se você quiser, solicite aí nos comentários embaixo, nós mandamos para o seu endereço folders de papel impresso para que você possa distribuir. No verso tem as explicações, o endereço da FEAC, os meus. Temos reuniões públicas 3 vezes por semana, transmitidas neste canal. Temos atendimento fraterno presencial segunda e terça-feira à tarde, quarta-feira à noite e sábado na tarde e noite. Não precisa agendar. É só chegar e atendimento por ordem de chegada. 40 grupos de estudos das obras básicas da doutrina espírita de Allan Kardec e os mais variados autores. Como é que eu faço, Falcone? Entra em www.feac.org e você tem acesso, certo? O Evangelho no Lar é muito importante para que possamos fluidificar a nossa água, fortalecer os nossos laços. Daqui a pouco já vou beber a minha. E nós passamos agradecendo sempre, agradecendo a sua presença, a palavra para a Verônica, para as suas palavras finais, e vamos nos preparar para a prece de encerramento. Já estou bebendo a minha água. Agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos, de estarmos estudando esse livro e que possamos realmente refletir, porque é um assunto que ainda é um tabu. Nós ainda temos receio de falar sobre morte, sobre desencarnação, né? Nós ainda batemos na madeira. Então, que a gente possa começar a encarar isso com a naturalidade que o processo merece, porque isso só vai beneficiar a todos. Um abraço carinhoso e conto com vocês na próxima semana. Dia 11 de agosto, próxima terça-feira, 18h30, na FEAC, nós teremos a nossa reunião do GVV, Grupo de Valorização da Vida para pessoas que já pensaram ou estejam pensando em suicídio ou autodestruição, como também aqueles que queiram aprender mais a valorizar a vida, certo? Assim, nosso agradecimento a você, que nos honra com a sua presença. Que Deus nos abençoe, continue tendo paciência com todos nós e vamos que vamos. Toda quinta-feira já estamos aí chegando em 300 lives. Vamos trabalhar juntos. Por quê? Porque merecemos. Deixa eu beber minha água.
Pronto. E vamos fazer vibrações, orações por nós, pelos nossos familiares, pelos nossos afetos, pelos nossos desafetos, pela nossa cidade, pela nossa instituição, por todos os caminhos religiosos. Da mesma forma que cada um de nós estamos buscando sermos mais responsáveis, que todos se esforcem também para isso. Amigo e Mestre Jesus, renovamos os nossos votos colocando nossa vida em tuas mãos. Abençoe as nossas possibilidades pequeninas, mas como pequenas sementes lançadas na terra, que possamos auxiliar, socorrer, servir na tua seara a todos aqueles que tu nos envia, encarnados e desencarnados, deixando em cada um deles a mensagem de consolo, consolador prometido, que é o Espiritismo. Abençoe o nosso lar, nossa família, os nossos afetos, os nossos desafetos, se ainda os tivermos, por extensão, o apartamento, o prédio de apartamentos que residimos, ou a casa, o quarteirão que residimos, o bairro, a cidade, o estado, o Brasil, todas as nações do planeta Terra. Saúde e paz para tudo e para todos, e força para nós, para perseverar. Que assim seja. Muito bem, encerramos então assim, tranquilamente, para que possamos nos encontrar quinta-feira que vem. Verônica, muito obrigado. Aos internautas, muito obrigado. Saúde e paz a todos.